Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um videozinho, um vídeo que vai ajudar o técnico iniciante ou leigo que ainda não tem uma experiência com forno de micro-ondas, né? E às vezes você está com micro-ondas, você abre a tampa dele, ele está inoperante, ou seja, não acende o painel, ele não aciona nada, está completamente inoperante, como se estivesse desligado da tomada, né? Então você vai ver e chega à conclusão que está com o fusível queimado, né? O fusível vai mais aqui em cima, que eu estou sem aqui, o celular não está alcançando, tá? Eu acho que eu consigo colocar lá em cima um pouquinho, tá? O fusível aqui é esse carinha aqui, né? Então você vem aqui e verifica que ele está com o fusível queimado. Aí você vem e simplesmente coloca outro fusível e você liga na tomada, e a hora que você vai ligar o micro-ondas, acione alguma função, ele queima de novo, tá? Ou simplesmente quando você liga na tomada, ele queima o fusível. Então há várias situações em que esse fusível que queima, ou ele abre, tá? A gente diz vulgarmente que ele queima, mas na verdade o fusível abre. Eu vou usar o vocabulário comum, digo que ele vai queimar, né? Mas ele não queima, ele abre. Ele interrompe o circuito. A função dele é proteger, tá, a instalação elétrica e os circuitos do micro-ondas, a integridade do micro-ondas e do usuário, né? Então esse fusível aqui ele jamais pode ser jampeado, tá? O que é jampeado? É quando você pega o fusível, tá? Você pega o fusível e coloca um fio no lugar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui alguns fusíveis. Você vai pegar aqui normalmente a pessoa chega, até muitos técnicos que fazem isso, tá? Pega, o fusível está queimado ou aberto e pega e solda um fio aqui, ó, direto, tá? Direto aqui. E coloca lá no circuito. Na verdade, isso aqui você ligou o fio da rede elétrica direto no micro-ondas, ou seja, sem proteção nenhuma. A única proteção que vai ter para a tua instalação elétrica é o teu disjuntor, tá? Então se você ligou numa tomada que tem aí uma proteção de 20 amperes, tá, o disjuntor vai cair se tiver curto-circuito. Mas se você levar o azar de ligar a sua tomada não tem proteção, tá, vai dar um curto-circuito aqui, vai derreter os fios e vai queimar toda a tua instalação elétrica. Sem contar que isso é proibido, tá, por normas técnicas, jampear fusível, jamais, tá? Aqui já vem escrito, olha só, tá? Aqui já vem escrito. Nesse caso, esse micro-ondas é um Brastemp, fusível de 20 amperes. Tá? Então, além de não jampear, você tem que colocar o fusível correto. Tá? Que no caso aqui, tá? É um fusível de 20 amperes, olha lá. Tá? Ó. Deixa eu ver se vai focar aqui. Vamos ver aqui. Esse fusível aqui é um fusível de 20 amperes. Não está focando legal porque a iluminação está fraca. Vamos ver aqui. Tá? Ele é 20 amperes, tá certo? Então, já quando o fusível está queimado, não jampeie, tá? Nem para testes, nem para fazer testes, tá? Então, o correto é você ter uma lâmpada de teste, tá? Uma lâmpada dessa daqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou tirar, eu tenho a minha aqui que eu uso, tá? Então, essa lâmpada aqui, você fabrica uma, tem vídeos aí no YouTube ensinando como fabricar uma lâmpada de teste. Você vai ligar o fio na tomada e aqui você vai ligar o forno, tá? Se tiver algum curto-circuito, a lâmpada vai proteger, não vai queimar mais fusível. Mas como nem todo mundo tem a lâmpada de série, né? Se você puder fazer uma para fazer, se for um técnico é bom ter, mas se é um leigo e não quer fazer a tua lâmpada de teste, porque ela protege também contra curto-circuitos, tá? E protege você. Então, a primeira coisa que você deve fazer, tá? É tomar muito cuidado. Jamais manusear o forno de micro-ondas ligado na tomada, tá? Jamais, tá? Isso nenhum técnico profissional faz também. A gente tira da tomada e efetua os testes e para verificar depois liga na tomada
sem as mãos estarem no micro-ondas, porque o forno de micro-ondas é um dos aparelhos mais perigosos que tem, tá? Porque aqui nesse circuito aqui, para alimentar o magnetron, gera 4.000 volts. Tá? É uma pancada e tanto. Se você levar um choque, você vai morrer, tá? Vai morrer ou você vai se machucar muito, tá? Pode se assustar. Às vezes nem tanta tensão vai te matar, mas você se assusta, se corta. Então, eu recomendo, tá, que você tenha uma certa experiência para mexer aqui num forno de micro-ondas, tá? Jamais, tá, você vai mexer sem dominar a eletricidade, tá? O conhecimento da eletricidade. É perigoso, pode levar um choque elétrico. Então o vídeo é mais esclarecedor, tá? Para você saber quais são os defeitos, quais são os problemas que podem acontecer que vai gerar a queima de um fusível. Porque às vezes a pessoa que é leiga, tá? Você pode ser um desses. Você abriu o teu micro-ondas e tá com o fusível queimado. Aí você vai, aproveita e leva no técnico. Chega lá, é só um fusível queimado. E o técnico vai e te cobra lá R$ 150 para consertar o teu micro-ondas. E você vai falar, poxa, mas só tinha um fusível queimado. Eu abri, eu vi, o fusível estava queimado. Mas ele queimou por quê? Tá? Por que ele abriu? Ele abriu porque alguma coisa aqui aconteceu de errado para ele abrir. Um fusível de micro-ondas jamais vai abrir sem que tenha ocorrido um problema sério, tá? Porque ele é uma corrente alta, ele é de 20 amperes. Tá? O funcionamento normal desse micro-ondas aqui é 13 a 14 amperes. Tá? Então, se ele queimou um fusível de 20, é porque houve um curto-circuito muito grave aqui. Tá? Então, o técnico provavelmente ou ele vai trocar um componente caro. E por isso que ele te cobrou R$ 150 para trocar o fusível. Tá? Então, se você abrir o teu micro-ondas e você viu que está o fusível queimado, pode ter certeza que alguma coisa de muito grave aconteceu no micro-ondas e tem que ser feito um check-up geral, tá, no micro-ondas para depois colocar o fusível e verificar se ele está em funcionamento normal, tá? Muito bem, mas a primeira coisa que a gente suspeita quando queima um fusível, tá, é desse carinha aqui, ó. Eu vou abaixar aqui um pouquinho, que é o capacitor de alta tensão, tá? Normalmente é esse componente que fica bem abaixo, é um componente de alumínio, bem abaixo aqui do ventilador, tá? Ele tem dois terminais, na verdade são duplos, tá? São dois em cima, dois embaixo, mas são dois terminais que estão juntos, aqui em cima e aqui embaixo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, quando está queimando o fusível, 99% é ele, tá? Ele entra em curto-circuito, esse capacitor. Então o que você vai fazer? Desligou totalmente da tomada, tá? Não está na tomada, mas você não sabe se ele está em curto ou não. Então você vai pegar uma chave com um cabo bom estado, tá? Não pode estar rachado, só mexer aqui com 4.000 volts. Você vai descarregar esse capacitor porque ele acumula tensão depois que você desliga o micro-ondas, ele continua ainda com uma certa tensão. Então você vai perceber, tá, que tem um terminalzinho aqui, ó, embaixo, parte de baixo aqui. Você vem, encosta a chave na carcaça e nele, no terminalzinho lá, ó, faz um curto-circuito. Se tiver alguma carga, vai ser uma faísquinha e tal, mas você deixa ali, você conta até 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e tira, tá? Não tá mais na tomada, né? E você vai tirar esse isolamento aqui, se tiver, tá? Você vai tirar esse isolamentozinho, ele sai com a mão, ó, tá? Olha, saiu. E você vai então pegar um alicate e tirar ele, tá? Mas o que acontece com esse terminalzinho? Se você simplesmente puxar, tá? Você vai puxar aqui, ele não vai sair, tá? Ele tem uma trava que você precisa apertar ela para tirar, então tirar ele, tá? Essa travinha, tá? Ela dá muita dificuldade para quem não conhece, tá? É um segredo aí, tá? Então, como é que ela funciona? O que eu fiz ali quando eu puxei, tá? Logo aqui, ó, tá? Bem aqui em cima tem uma travinha que você vai apertar, tá? Olha lá, você vai apertar, tá vendo? Ela vai abaixar, então você vai puxar. Então você tem que apertar, senão não sai. Você vai puxar, vai arrebentar o terminal lá do componente e não vai conseguir tirar. Então você vem aqui, ó, pegou o zoom bem bom agora aqui, ó, foco. E você vai então apertar, tá? Apertar aqui e tirar,
tá? Então, sem agora esse terminal, nós temos um lado do componente aqui, ó, livre. Então, só tem uma conexão no capacitor. Você vai ter que ter um multímetro, tá? Você tem um multímetro aí, com certeza, tá? E a gente vai, então, medir a resistência que está ali nesse capacitor, tá? Tem que dar uma resistência alta. O que é uma resistência alta? Tem que ficar como está aqui, ó. O multímetro está com as duas pontas separadas, tá? Tem que dar essa resistência aqui, ou seja, uma resistência bem alta, tá? Você vai vir aqui medir, né? Ao contrário, seria se ele estiver em curto, tá? Estou simulando aqui, estou encostando as duas pontas e ele vem, então, só fica ali com em torno de 1 ohms, que é a resistência da ponta de prova, nesse multímetro que é simples. Então ele não desconta, tá, para a ponta de prova, mas tem alguns multímetros que, como eu tenho alguns multímetros aqui na bancada, que são mais precisos e você encosta aqui vai dar 0, tá? Mas aqui não, esse multímetro não dá 0. É o multímetro que eu imagino que as pessoas iniciantes têm, né? Mas qualquer multímetro você vem aqui, coloca na menor escala de resistência. Vem na escala ômica, tá? Eu coloquei aqui, nesse multímetro a mínima é 200 ohms, tá? Então eu deixo ele aqui, tá? Eu vou deixar ali, tá? Eu vou colocar um calço. Deixa eu colocar um calçozinho ali que eu acho que vai ficar melhor. Vou colocar aqui um motorzinho de micro-ondas aqui, vamos lá, tá? Então você vem aqui depois de descarregado, tá? Né? Como você fez isso aqui, ó, a gente fez isso aqui lá no início, ó, tá? Curto-circuitou aqui, descarregou o capacitor. Agora você não tem mais e desligado da tomada. Então você vem aqui e coloca uma ponta de prova em cada terminal, tá? Um no de cima e um no de baixo, tá? Deixa eu livrar aqui. Ó, tá as duas pontas lá. Note que o multímetro não alterou, ou seja, está com uma alta resistência, tá? Isso quer dizer que o capacitor aqui não está em curto. Se ao colocar as duas pontas aqui acontecesse isso aqui, ó, o capacitor estaria em curto e ele faz com que queime o fusível, tá? Então, se o teu fusível estiver queimado e você vier aqui e colocar os dois terminais aqui e acontecer essa medida aqui, ó, é só trocar o capacitor, tá? Colocar um fusível novo e então o micro-ondas voltará a funcionar. No nosso caso, tá? Não ocorreu isso, ou seja, não está em curto-circuito, porque está dando uma alta resistência. O capacitor não está em curto, tá? Se acontecer também, tá? De você tiver uma resistência alta aqui, por exemplo, não está no infinito como está aqui, tá? Mas você vai ter uma resistência aqui de 1K, 10K, 10K ohms, também indica que o capacitor pode estar com fuga. Então, normalmente ele vai estar assim, ó, tá? Não vai dar nenhuma medida ali quando ele está em bom estado. Se ele estiver em mau estado, ele vai dar essa medida aqui, ó, próximo a 1 ohms, porque ele fica em curto, tá certo? Terminou os testes aqui, você vem e coloca novamente, tá, o terminal e coloca isolamento se tiver, tá? Beleza? Então aqui nós já sabemos que não está em curto o capacitor, tá? Outra coisa, você vai ver aqui, testar o magnetron, tá? Você vai retirar, tá? Na sequência de testes, retirar aqui, tá? Eu tô aqui, tá? Nós vamos prosseguir o teste pensando que o capacitor está em bom estado, tá? Se ele tiver em curto, deu-lhe um curto-circuito, então você troca ele, troca o fusível e vai voltar a funcionar. Outro caso que queima fusível é o magnetron em curto também, tá? O magnetron é o seguinte, é essa peça aqui, tá? Tem dois terminais aqui embaixo. Ela que faz o forno aquecer e ele também pode entrar em curto. Então, quando você encostar aqui, tem dois terminaizinhos aqui embaixo, você vai então encostar as duas pontas de prova, tem que dar próximo de 0, nesses dois terminais, tá? Agora, se dos terminais para a carcaça, aqui, tem que dar infinito, ou seja, não tem que dar uma resistência alta. Olha lá, eu estou com a ponta de prova em um terminal aqui e a carcaça. O multímetro não mediu nada. Vou com outro terminal, não mediu nada. Se ao colocar um terminal aqui com a carcaça der
uma baixa resistência, como está marcando aqui, é porque o magnetron está em curto e ele vai ter que ser trocado, tá, para eliminar o curto-circuito, certo? Nesse caso aqui, tá, como a gente não encontrou curto-circuito nenhum, tá, se houver um curto, tem que trocar o magnetron, no caso, tá? Se houver um curto lá no capacitor de alta, também você vai ter que trocar o capacitor para que volte a funcionar. Então esses dois aqui são bem safadinhos para entrar em curto. Trafão também entra em curto, mas é raramente. Note a advertência: perigo, alta tensão. Então só mexa aqui se você tiver certeza do que você está fazendo. Fez esses testes aqui, tá? Não encontramos problemas aqui, tá? Ou encontramos e resolvemos, tá? Aí coloca o fusível novo, não vai mais queimar. Aí, digamos que aqui está tudo em ordem, tá? O magnetron não está em curto, o capacitor não está em curto. Você vai vir e vai retirar um terminal aqui do trafão, do primário. Pode ser qualquer um desses dois aqui, tá? Então você vem aqui, vai retirar isolamento. Tem um isolamento aqui também, tá? Igual lá em cima, ó. Deixa ele sem o isolamento. Vem aqui, ele tem a travinha também, tá? Você vai puxar e ele sai com facilidade. Então aqui, nós não, tá? Ele tá solto. Deixa ele, não pode encostar, tá, na carcaça, tá certo? Não pode encostar na carcaça. Então agora, o setor de alta tensão não vai estar sendo alimentado quando eu ligar na tomada, tá certo? Então, quando ele estiver desse jeito, tá? Tá desligado da carcaça, do setor de alta tensão, não vai funcionar. É onde consome mais corrente. Nesse caso aqui, se você ligar na tomada, tá, e ele queimar o fusível, continuar queimando o fusível, tá, você vai vir aqui numa microchave que tem 3 terminais, na maioria das vezes, tá? Na dúvida, você vai testar as 3 microchaves, a primária, a secundária e a monitora. Essa daqui, no caso, ela tem a monitora. O que é a chave monitora? A função dela é não permitir que o micro-ondas funcione com a porta aberta. E em alguns casos a chave pode dar problema, as chaves podem dar problema, e ao fechar, a hora que você liga o micro-ondas com a porta aberta, você abre a porta do micro-ondas e ele queima o fusível, tá? Então pode ser uma microchave dessa aqui, tá? Quando não tem problema no setor de alta tensão. Então você vai ter que testar essa chave. Essa chave você vai testar o seguinte: você vai continuar com o multímetro aqui, tá? Na escala de baixa resistência aqui, 200 ohms, tá? Aqui nós não vamos precisar de tanto zoom, eu vou tirar um pouquinho do zoom, tá? E essa chave é o seguinte, ela tem aqui 3 terminais, tá? Se for o seu caso. Nós temos aqui uma com a letra C, que é o comum, tá? E nós temos aqui também um NC, que é o de cima, e NO aqui, tá? NC, tá, é não conectado, ou seja, tá fechado. E o NO é open, ou seja, com esse terminal aqui, com a chave normalmente assim, tá? Ou seja, nesse jeito que ela tá, sem apertar a tecla. Às vezes você tira a chavinha, essa teclinha tá lá afundada para dentro. Então você já troca a chave, porque já indica um problema nessa chave, ela não está atuando. Mas do contrário, você vem aqui, se ela tiver, tá? Se ela tiver aqui bem firminha, ó, fazendo o clique, tá? Ó, esse cliquezinho. Então você vai colocar um terminal do multímetro nesse comum, tá? Que tem a letra C, é o comum, tá? E você vai colocar então no terminal de cima, tá? Aqui. E ele já está em estado normal da chave, ele já está conectado. Ó, note que deu uma baixa resistência. Quando você apertar a chave, ele vai inverter o estado, ou seja, ele vai dar uma alta resistência, tá vendo? Ó, vou soltar aqui, ó, tá certo? Tá fechada a chave. Aqui ela está aberta. Então nesse comum com esse primeiro terminal, ele está normalmente fechado. Aí aqui é o contrário, ó. Note que aqui já dá uma baixa resistência, aqui dá uma alta resistência de baixo. E eu venho então
clico aqui, ó, tá? Ele vai dar uma baixa resistência. Então ela vai estar sempre invertendo o estado, ou seja, quando nessa posição os terminais estão ligados, nessa aqui o outro terminal está desligado. E acontece, tá, dela não fazer isso, tá, dela falhar. Então aí ela queima o fusível, porque ela coloca em curto o travão para queimar o fusível e não funcionar com a porta aberta. Tá? Então é assim que você faz esse teste nessa chave aqui. As outras chaves, que são simples, né? Como essa daqui, tá? Você simplesmente vem aqui e vai fazer o teste, tá? Também verifique se não está afundado aqui, se está acionando bem firme a tecla, tá? Aí você vem aqui com o multímetro também, continua na escala de baixa resistência. Essa aqui é uma chave normalmente aberta, ou seja, ela só vai acionar quando você apertar o botão. Então você vem aqui e ela então acusa de uma baixa resistência. Tem umas que são ao contrário, são normalmente fechadas. Quando você coloca a ponta aqui, vai acusar uma resistência baixa. E a hora que você aperta, vai inverter o estado, tá? Então você vai verificar, vai testar a chave, tá? As 3 chaves é bom você testar, mas a responsável normalmente é essa aqui que tem 3, tá? Mas tem micro-ondas que não tem essa tripla, são mais uma chave de dupla, tá? Então, um outro caso que acontece é a chave estar com problema, tá? Então, aqui está tudo bom no setor de alta, desligou aqui, tá? Aí quando você desligar aqui, eu falo para você desligar, tá? Porque você vai fazer um teste agora, tá? Colocou o fusível novo, certo? E vai ligar o micro-ondas na tomada, ele já tem que imediatamente dar o bip, viu? Cadê o bip, tá? Isso que não queimou o fusível, certo? Mas se você abrir a porta do micro-ondas e o fusível queimar, é porque a microchave está com problema, tá certo? Existem outros casos que fazem com que o micro-ondas queime o fusível, a placa em curto, tá? Então quando nós fomos direto lá naquele capacitor, porque é a principal causa de queima de fusível, tá? Mas quando você fez o teste ali, tá, e não encontrou nada, o problema vai estar aqui, ou vai estar na chave, ou vai estar na placa, tá? Então aqui para você saber se o curto está na placa, tá? Você vai retirar como eu retirei, tá? E a hora que você ligar na tomada já vai queimar o fusível, tá? Problema na alta tensão vai queimar o fusível quando você acionar o micro-ondas. Você vai acionar uma função e ele queima o fusível. Mas sem acionar a função, você coloca o plug na tomada e o micro-ondas vai ligar. Vai fazer isso aqui, tá? Se o micro-ondas ligou, tá? O problema não está na placa nem na microchave, tá? Ó, o micro-ondas está com o display ligado, tá? Fez o bip e não queimou o fusível. Então o problema não vai estar na placa, tá? A placa está descartada o problema. Mas ao ligar na tomada e queimar o fusível, pode ter certeza que você está com o trafinho aqui, tá? O transformadorzinho em curto, ou algum problema na fonte aqui, tá? Então ligou na tomada, queimou o fusível, você já está com problema na placa. Então você vai ter que retirar a placa e analisar a placa. Agora você ligou, não queimou o fusível, tá? Você aciona uma função, queima o fusível, é o capacitor ou o magnetron. E raramente pode ser também o trafão, tá? Agora você ligou na tomada, tá? O micro-ondas ligou, mas você abre a porta e ele queima o fusível, vá direto aquela chave tripla que eu te mostrei, tá? Vai direto nessa chavinha aqui, ó. Ligou o micro-ondas, tá? Na tomada. O painel acendeu, abriu a porta, queimou o fusível, a microchave está com problema, com certeza, tá? Então são essas dicas que eu te dou, são os principais defeitos, tá? Se você quiser, você pode fazer o primeiro teste, tá? O fusível está queimado, você vem, retira o primário do trafão, tá? Um dos fios do primário e liga na tomada. Não queimou o fusível, você já eliminou todos o problema aqui na baixa, tá? Na parte de placa e microchave. Aí você pode ter certeza que vai ter um curto-circuito em nenhum desses 3 componentes aqui, tá? Então tá aí, pessoal, mais essa dica. E coloque sempre o fusível que está indicado no micro-ondas. Alguns não tem indicação, tá? Então você vai colocar um de 20 amperes. Se o seu forno for grande, tá?
vai colocar 20 amperes. Eu coloco sempre fusível de 20 amperes, tá? Alguns fornos usam de 15, mas eu sempre substituo por um de 20, tá? Que se ele tiver em curto, tanto faz 15 como 20, ele vai abrir, tá bom? Então você vai fazer esses testes que eu coloquei para você e com certeza você vai solucionar seu problema. Mas vamos aqui então por porcentagem, tá, de que pode se ter que a queima do fusível. 99% é o capacitor de alta tensão, tá? Que é aquele que vai queimar o fusível quando você aciona a função do micro-ondas, ou seja, prepara ele para ligar, tá? E ele vai queimar o fusível, ou seja, você vai ligar na tomada, vai acender o painel, mas a hora que você aciona uma função, ele queima o fusível. Então aí pode ser um desses três componentes aqui, mas normalmente é o capacitor, tá? Agora, você ligou na tomada e já queima o fusível imediatamente, é a placa, tá? Agora, você ligou na tomada, acende a placa, mas a hora que você abre a porta, queima o fusível, é essa microchave, ok? Então fica aí essas dicas para você, tá? E volto a dizer, é o equipamento mais perigoso, muito perigoso. Então, para você que é leigo ou não é técnico, é apenas um entusiasta e só quer saber por que que um técnico cobra caro, às vezes, porque para trocar um fusível, ele não vai trocar o fusível somente, ele vai fazer todo esse roteiro de teste que eu mostrei para você e esses componentes são caros, né? São caros, por isso que fica caro a mão de obra, tá? E para você que quer consertar, né, você vai seguir esse roteiro de teste que eu passei para você, tá? Normalmente é bom fazer... A lâmpada de teste só vai servir quando você vai fazer esse teste aqui com a alta tensão desligada, tá? Aí você vai usar a lâmpada de teste, mas com esse terminal ligado, tá? Aqui no trafão, ou seja, o trafão sendo alimentado e o setor de alta tensão sendo alimentado, não adianta colocar a lâmpada de teste, tá? Porque ela não vai fazer o papel dela aqui pra gente, somente com baixa corrente, tá? Então eu fiz aqui os testes sem a lâmpada de teste, ok? Aí, estando tudo em ordem, você vai ligar o micro-ondas, tá? Ele vai bipar, né? Vai acionar, tá? E você vai ligar ele, vai funcionar normalmente, né? Olha lá, aqui então ele volta a funcionar normalmente, ok? Espero ter ajudado aí vocês aí com essas dicas, tá? Um grande abraço para vocês, se inscrevam no canal e até a próxima.